Olá pessoal, mais um quadro do Domingo Intermissivo Conscienciológico. Eu sou o Murilo Veralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados e autopesquisador da Conscienciologia desde o segundo semestre de 2008. Sou Rosana, psicóloga, mestre em educação, autopesquisadora da Conscienciologia desde 2002. E nesse último domingão de janeiro aí de 2025, falaremos aqui sobre o assunto do maximecanismo evolutivo, da noção que o intermissivista precisa ter quanto ao maximecanismo evolutivo. E não só o intermissivista, como qualquer outra consciência que está vendo aí o vídeo, para entender como que funciona a evolução das consciências. Muitas pessoas ainda possuem tremenda dificuldade, até nós dois aqui, antes de começar o vídeo, estávamos conversando que é um assunto muito complicado, até um pouco mateológico, mas vamos tentar aí arranhar um pouco a respeito desse assunto aí, como o professor Valdo escreveu, passando a unha ali na questão cósmica ali, para entender que existe por detrás de algo que muitas pessoas chamam, possuem suas crendices, credulidades, mas existe inteligência consciencial por detrás aí de muitas questões que não entendemos muito bem. Por exemplo, o intermissivista é uma mini peça nesse mecanismo evolutivo, ou seja, ele fez um curso intermissivo para chegar aqui e conseguir colocar o que foi aprendido extrafisicamente em prática. E ao fazer isso, que são pouquíssimas pessoas que fazem, ele já está contribuindo para a evolução do planeta. Então, ele já está contribuindo para o mecanismo evolutivo, não é mesmo, Rosana? Então, a gente pode ir lá começar até dos princípios evolutivos, né? Dos princípios conscienciais. E a gente faz essa pergunta, né? Quem começou a pensar, né? Como é que foi? Isso aí, a gente sempre fala que é um assunto mateológico, porque é uma coisa que não pode assim estudar todas as vertentes, as abordagens pesquisísticas, que ninguém tem a resposta correta, né? É isso, aquilo. Então, aqui, né, no décimo, seria o décimo traço, né, do intermissivista, que seria maximecanismo evolutivo. O que seria? Uma organização evolutiva do universo. Então, ele teria uma aula, né, o intermissivista, teria uma aula sobre isso, como é que é a organização do universo, por consciências mais evoluídas, mais lúcidas, que olhariam para a gente que nem formiguinhas, né? Então, ele olha assim, essas umas formiguinhas. Mas a gente tem o nosso papel como mini peça. Aí o que ele fala? Das menos evoluídas, tipo, entre aspas, né? Tipo bactérias, plantas, animais, até as consciências, né, mais evoluídas. Então é tudo um maximecanismo evolutivo. E o que seria, qual seria o nosso papel, né, nisso tudo, Murilo? Como é que fica isso? Esse processo aí, e que cada um tem a sua função. O intermissivista acabou fazendo uma programação extrafisicamente para conseguir colocá-la em prática aqui intrafisicamente. O que mais dificulta esse processo aí do intermissivista recuperar essas ideias estudadas extrafisicamente, na minha opinião, e muitas pessoas concordam, é devido à dispersão consciencial. Como normalmente os intermissivistas são polivalentes, eles já fizeram várias coisas em várias vidas, e chegam aqui, a tendência, infelizmente, maior é de se desviar do foco da programação existencial. Então, conforme o intermissivista encontra ideias que ele acabou aprendendo extrafisicamente, as pessoas falando sobre essas ideias, a própria Tatiana Mota escrevendo sobre esse grande curso que foi realizado extrafisicamente, com vários níveis, não existe só um tipo de curso intermissivo, existem vários cursos intermissivos, existem vários intermissivistas também, na minha opinião, que estão colocando suas programações existenciais em prática e não necessariamente estão oficialmente dentro da Conscienciologia, vale ressaltar isso, porque o intermissivista, você sente, que nem, sabe, você sente que determinada consciência é intermissivista porque ela não está fazendo aquele rame-rame, aquela robotização existencial. Então, ela está contribuindo de forma teórica e prática, teaticamente, para o maximecanismo evolutivo funcionar. E uma característica importante, e digamos assim, até um sinônimo do maximecanismo evolutivo, é a holoconvivialidade sadia. É aquela pessoa que convive tanto bem com a bactéria, com o inseto, com animais, com pessoas da mesma forma.
de forma respeitável, que não trata mal nenhum tipo de animal, nenhum tipo de ser humano. Então essa pessoa, quando você percebe que ela tem essa característica da holoconvivialidade sadia, que tem a ver com a holomaturidade, que é aquela maturidade mais avançada, você pode desconfiar que é um intermissivista ou então uma consciência avançada, camuflada aqui, porque os serenões também não gostam de aparecer, ou um evoluciólogo, ou um teleguiado autocrítico aí, infiltrado no meio do dia a dia das pessoas comuns. E a gente pode até afirmar, até frisar, né? Uma das características, como ele estava falando, a holoconvivialidade sadia, mas com os animais, a gente hoje está vendo muito isso. A zooconvivialidade, a fitoconvivialidade. Então, isso está bem evidente. Então, essas características, essa coisa de pertencimento ao cosmos, né? Essa maximecanismo, não aquela coisa alienada, né? Mas uma coisa que parece que tu estás conectado com as pessoas, com muitas pessoas. E essa holoconvivialidade, né? Todo convivialidade com o tudo, com o todo, é uma das características bem marcantes, né, Murilo? É bem lembrado, eu tinha até esquecido da fitoconvivialidade sadia, ou seja, aquelas pessoas que sabem lidar de forma saudável com a natureza, não depreda a árvore, pisa no chão, sente a energia da terra, sente a energia do mar, dos rios. Então sabe absorver essas energias da natureza que são saudabilíssimas, porque são limpas. Então essas pessoas possuem essa característica, né, da holoconvivialidade sadia. Então fazendo essa correlação com a holoconvivialidade sadia e com o maximecanismo evolutivo, é a consciência lúcida que faz funcionar o maximecanismo evolutivo. Mas peraí, como é que funciona esse maximecanismo evolutivo? Existem inúmeras consciências mais evoluídas, não só serenões, como consciências livres, além dessa nossa dimensão mundana, fazendo certos planejamentos, fazendo certos cotejamentos, fazendo certas coisas até aparentemente negativas acontecerem, tipo a pandemia, na minha opinião, tem a ver com essas programações aí de consciências mais evoluídas que nós não entendemos muito bem ainda. Então, vale a pena a gente frisar aí que o maximecanismo evolutivo existe, e quanto mais a pessoa tiver lúcida e praticar essa lucidez, não adianta nada a pessoa também entender o paradigma consciencial e não conseguir colocar em prática. Aí fica uma coisa, fica aquela defasagem, né? Fica uma coisa que não tem energia, aquela coisa que não funciona muito bem, da pessoa teoriquinha. Então, é uma dificuldade imensa. Até lembrei de uma nossa amiga lá no aeróbico falando, Nina Rosa Manfroy, que colocar o paradigma consciencial em prática não é uma tarefa fácil, não é mesmo, né, Elza? Não é fácil. Eu estava aqui pensando que veio essa ideia ali de a gente estar conectado com tudo e com todos, né? Essa holoconvivialidade. E a gente vê muitas pessoas trabalhando com fitoenergia, zooenergia, zooconvivialidade, fitoconvivialidade, né? Essa coisa de estudar também a ecologia. Então, isso tudo, olha só como é inteligente esse maximecanismo evolutivo. E existem consciências mais lúcidas, que a gente chama de serenões, evoluciólogos, que às vezes ficam de olho para o planeta ter esse equilíbrio, né? E, então, como tem o lado também da destruição das coisas, tem o lado da maximecanismo evolutivo. E a gente dentro disso quem é, né? Quem nós somos, né? Nesse maximecanismo, mini peças. Digamos, colaborar o melhor, né? Digamos que é uma mega engrenagem que começa a funcionar quando você tem lucidez. Espera aí, eu tenho uma função aqui para colocá-la em prática e eu faço parte desse maximecanismo evolutivo. Você acaba tendo lucidez que você é uma mini peça dentro desse maximecanismo. O que é a implantação da Conscienciologia na Terra? É um trabalho voluntário com várias mini peças funcionais. E isso pouquíssimas pessoas compreendem bem. A maioria acha que é uma seita, uma religião. São pessoas doidas que ficam ali em colchonetes. Mas quem tem lucidez analisa e fica impressionado. Até tem pessoas, como assim? Como é que vocês mantêm aí sem as pessoas receberem salário e tal, de forma voluntária? É o voluntariado conscienciológico, porque as pessoas já adquiriram a lucidez que cada um faz o trabalho da mini peça, é aquelas mini formiguinhas ali fazendo o cosmos, fazendo a Terra melhorar, vibrar com energias mais equilibradas, mais saudáveis, não é mesmo?
E não só o voluntariado, existe também a pessoa que faz o trabalho dela, né? Tem vários ecologistas, que ajudam o Maxi Mecanismo também. Mas é bem interessante, né, essa parte aí. Não é bem assim. Eu tô falando que não é só no voluntariado que as pessoas pensam bem, têm energia positiva. Mas no voluntariado conscienciológico, cada pessoa tem lucidez, que é uma mini peça do Maxi Mecanismo. Isso que eu queria frisar, não que existem outras pessoas que são evoluídas que não é bom nem aparecer, porque elas vão ser idolatradas, como o professor Valdo também acabava sendo. Isso também não é positivo. Isso aí é um processo de guloratria que a gente rejeita, que a gente não quer que ninguém fique que nem certas pessoas estão hoje em dia sendo fanáticas aí de políticos de estimação. Isso aqui não é, a gente não faz proselitismo, a gente fala do paradigma consciencial como ele ocorre. Não é para você escutar e achar que isso aqui é verdade absoluta, pronto, acabou. Tem o princípio da descrença, tem as suas próprias experiências, não vá no nosso bico não é mesmo? A gente só está trazendo esse curso intermissivo porque, mesmo para a nossa autopesquisa, né, ficou muitas coisas evidentes e a gente começou a compreender também muitas coisas. E ainda a gente está nessa autopesquisa, para ampliar mais essa visão multidimensional, essa visão do maximecanismo evolutivo, né, que é perguntas, onde a gente sempre faz perguntas, né, todos nós perguntamos, né. Ficaram coisas evidentes para nossas experiências, mas cada um tem suas experiências, cada um questione da forma que deve ser questionado. E às vezes aqui até a gente discorda e a gente conversa e debate ao vivo. Isso que é legal na Conscienciologia. Não tem essa de ficar combinando o que a gente vai falar, as coisas acontecem e o vídeo está ficando um pouco longo, mas o assunto é muito bom. No próximo domingo aí, o 1º de fevereiro, a gente vai fazer a conclusão do que a gente debateu ao longo dessas séries aí. Desses 10 traços, né, do intermissivista. 10 episódios relacionados ao ótimo livro da Tatiana Mota, não é mesmo, Rosana? É isso aí. Então, até o próximo domingão, pessoal. Até o próximo. Valeu. Valeu.